Oi, Adriane. Oi, Tá esperar o ouvindo pessoal aí? voltar. Tá. Tô ouvindo. Bernardo, eu não sei se você conseguiu salvar a live anterior, mas eu não consegui. Não sei por que não tá me dando opção. Eu Eu não sei se também você não conseguiu consegui salvar. aqui. Não tem Eu problema, tô um depois pouco a gente até pede. perdido com isso, para falar a verdade aqui. Eu tô até A um gente pouco. pede, pessoal, peço pro pessoal da DPS depois tentar filmar a tela dessa live. Esperar o Tá. pessoal voltando. Tranquilo, tranquilo. Eu parei até um comentário interessante aí do João Paulo. João Paulo, excelente profissional e amigo. Ele comentou, né? Que eu acabei me esquecendo. Tratamento, né? Qual que é o melhor tratamento para a vaca? A gestação, né? Então o João escreveu ali, emprenhar a vaca. Isso realmente, né? Durante os intervalos aí do serviço, a gente emprenha esse animal, dá um descanso, tá? Isso faz com que renove aí o ciclo e essa vaca tende a se manter um pouco mais no rebanho. Muito bom comentário, eu acabei me esquecendo de falar aqui. Tá. E, pessoal, se ficou alguma pergunta para trás, Ah, tá? João. Coloquem aí, porque a gente acaba perdendo a anterior. João Paulo, tá, o Porcionato tá entrando, tá sumido, João Paulo. E foi ele que comentou aí, João. Um abraço, João. Ele que comentou sobre emprenhar a vaca. Excelente comentário, eu tinha Como acabado. bacana. O pessoal tá entrando, e então, repetindo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que ficou para trás, acho que tá sendo. A O Kênia, ó. Marco. A Marco Kênia. tá falando, tá transmitindo pelo YouTube, que dá para salvar por lá, então vamos ver se a gente consegue depois pegar esse vídeo, que eu acho que tem informações importantes aí para o pessoal que está assistindo. Legal, ó. A Kênia aí, até mandar um abraço pessoal lá do Santo Rebanho, né? As meninas são fera lá nos embriões, né? Ela disse, ó, eu costumo dizer que a doadora deve ser tratada como indivíduo e não em grupo. É exatamente o meu pensamento, tá? Algumas vezes a gente não tem condição, tá, de tratar animais como indivíduo, tá? Isso vai depender aí da fazenda, vai depender do objetivo, né? A quantidade de embriões que a gente quer produzir, mas eu partilho dessa opinião também, né? Cada vaca é uma vaca, a gente tem que tratar ela de uma maneira diferente. O mesmo tratamento, vamos falar, o mesmo protocolo para uma vaca pode funcionar muito bem e para outra vaca, irmã dela, pode não funcionar, tá? E já Então, aproveito, excelente colocação. já duas perguntas aqui, ó. Qual a idade mínima para aspirar uma bezerra? E já tem outra pergunta também, qual é o tempo após parto do doadora para aspirar de novo? Interessante, interessante. Eu gostaria de saber só, Anderson, não, onde está aqui? Peraí. Na verdade, são duas perguntas, tá? Uma da Flávia, Flávia Tá, Eli, já pode afetar a respondo vida, aqui. tá? E tem uma depois na sequência do JR31, Juan, quanto tempo após o parto do doador você pode aspirar? E Ó, tem depois do Juan Anderson, lá do Panamá, lá da isso. Born. Juan, é o seguinte, obrigado pela pergunta, tá? Isso vai depender muito se você está trabalhando com animal de leite ou de corte, tá? A gente tem diferenças fisiológicas aí e isso a raça também influencia bastante, tá? Tem trabalhos que falam, trabalhos publicados, dissertações aí de mestrado, que falam que em vacas holandesas, até o dia 70, aí, 70, 90, tem um comprometimento da qualidade desse oócito, tá, em relação ao que essa vaca passou pelo parto. Então, quando a vaca entra em trabalho de parto, depois com a lactação, ela entra em balanço energético negativo, né? Então, e aí isso aumenta com o pico de lactação, falando especificamente para o gado de leite. Então, aspirar um animal no pico de lactação não quer dizer que você não vá ter ócitos. O que acontece é que a qualidade desses ócitos vai ser inferior e, por consequência, você pode ter um resultado ruim na produção de embriões, tá? No gado de corte é mais tranquilo, porque as vacas de corte, elas regridem aí, elas têm uma involução uterina muito mais rápido, tá? E como importante dizer aqui, isso depende de vários fatores também.
quais as condições que essa vaca pariu, né? Então, a gente tem que ver tudo sempre atrás, tá? Então, se a vaca pariu numa condição corporal boa, está tendo uma nutrição boa, provavelmente ela vai entrar no programa de embriões mais cedo. E se a vaca está score de condição corporal baixa, algum problema uterino, algum problema ovariano, a gente demora um pouco mais, tá? Isso vai depender. O que acontece é que é um pouco difícil, às vezes, a gente também prever isso, né? A gente acaba chegando para aspirar e tem de tudo na fazenda. Vai ter vaca com pico de lactação, vai ter vaca no final. A gente tenta orientar para esperar um pouco mais e não pegar o pico de lactação nessas vacas aí, principalmente de leite. No gado de corte, aí 30, 40 dias, a gente já consegue aspirar e já consegue ter sucesso, tá? Tendo uma evolução uterina boa, tá tranquilo. E no caso da idade das novilhas também, né, que teve a pergunta da idade mínima para aspirar. Hoje com esse tema da genômica, Adriane, o que acontece? A gente está tentando reduzir intervalo de geração, né? É o objetivo aí da maioria das empresas hoje, né? Hoje a gente tem a evolução genética é muito rápido. Então a gente, como o ciclo do bovino aí, esses 3 anos, a gente tenta reduzir isso. Como é que é uma forma de reduzir esse intervalo de geração, que a gente chama? É trabalhar com animais mais jovens, tá? No grupo da universidade, a gente trabalhou com bezerras aí entre 4 e 10 meses, tá? Lembrando que aí tem 2 técnicas de aspiração, tem a laparoscopia também, né? É um pouco diferente, o acesso é outro, mas a finalidade é a mesma, produzir embrião in vitro. Então, a gente tem para bezerras a laparoscopia e a aspiração transvaginal. Até o pessoal deve te pedir muito transdutor aí dos pequenos, né? Esse é o verdadeiro interesse. A idade mínima, né? Aí a gente fala desde que passe a guia, né? Por isso necessita ser uma guia de menor tamanho, desde que passe a mão do veterinário sem lesionar o animal, né? Em relação a afetar a vida reprodutiva dela, tá? Uma outra coisa que eu gosto de comentar aqui, né? Que toda técnica tem as suas vantagens e desvantagens. E se executada da maneira correta, a gente tende a ter menos problema, tá? É outra importância do treinamento. Problema pode ter, sim, tá? Isso pode ter com um animal mais jovem e pode ter com um animal mais velho também. Por isso a importância de estar treinado, tá? A longo prazo, ela fala de afetar a vida reprodutiva aqui, né? Eu ainda não tenho nenhum dado a longo prazo, tá, de como isso pode afetar a vida reprodutiva. E isso é interessante também, até o pessoal que trabalha na área. A gente, quando trabalha com animal jovem, às vezes faz trabalhos pontuais, né? E aspira 1, 2 vezes. E aí já emprenha esse animal. A gente não tem esses dados de trabalhos aí ao longo do tempo, que isso, na verdade, é o dado que mais me importa. Um trabalho ou outro, ok, tranquilo, vamos fazer. Agora, e ao longo do tempo? Né? Essa é uma pergunta ainda que a gente está tentando responder. Eu sempre converso com bastante gente sobre isso também e ainda não tive um veredito. A divergência de opinião é muito grande. E aí estou vendo aqui 2 perguntas sobre também a questão da vaca prenha, se a qualidade é melhor e se tem alguma diferença na técnica. Legal. O que acontece, né? Isso a gente acaba vendo no campo, né? Isso é uma coisa que o pessoal de campo sempre fala, vamos aspirar as vacas prenhas que elas produzem melhor, né? Teoricamente, sim. O que acontece é que nem todas as vacas prenhas vão produzir melhor, porque a gente tem diversos fatores que influenciam. Quando eu falo de produção de embrião, a gente não pode esquecer de todos os outros fatores, tá? Às vezes é uma pergunta pontual, mas a interação de fatores que interferem nessa resposta é muito grande, tá? No meu experimento de mestrado, eu trabalhei com animais, então com novilhas, respondendo essa pergunta aí, só novilhas. Eu trabalhei com novilhas pré-púberes, novilhas púberes e novilhas prenhes. No meu trabalho, as novilhas prenhes, tá? Elas tiveram uma taxa de produção de embrião melhor, e embriões de melhor qualidade. E um número de embriões por doadora também, tá? Não aumentou a quantidade,
não aumentou a quantidade, a gente tem que sempre pensar que o animal prenhe, a gente tem que ter mais cuidado com esse ovário, tá? Isso também reforça a importância de ter uma boa imagem, de ter uma agulha bem afiada, uma agulha Teve em até boas uma condições. pergunta se muda a técnica. Se é diferente a técnica para... Não, não. A técnica é a mesma. O que muda é o nosso zelo com o animal, tá? Então, vai muito de avaliar. Tá? Não tem uma idade limite para aspirar. Você pode trabalhar com animal prenhe de 30 dias, ou inclusive animais inseminados, e você pode trabalhar com animais de 8 meses de gestação. Estou falando 8 meses por quê, tá? Eu quis colocar esses dois parâmetros pelo seguinte: na literatura a gente vê todo mundo falando 4 meses, mas por quê? Pela anatomia. O que dificulta é a anatomia. Tá? Se você estiver tendo problemas para acessar esse ovário, tá? Não aspira, deixa a vaca. Tá? Se você conseguir acessar o ovário, ver que não vai afetar esse animal, pode aspirar. Tá? A técnica é cuidado. Esse eu acho que é a principal mensagem que tem que passar. Né? Cuidado com a doadora. Vamos lá, então. Vamos ver se tem mais alguma coisa eu vi uma aqui. pergunta do Anderson aqui. Qual é a melhor pressão? Vamos lá. Na verdade, eu digo que não existe a melhor pressão. Eu não trabalho mais hoje com números, né? A gente costumava trabalhar com números, pressão de 100 milímetros, pressão de 90 milímetros. Isso varia não só com a marca da bomba, tá? E a mesma marca varia de equipamento para equipamento. Equipamento da mesma marca pode ter variação de pressão. Outra coisa que influencia também, a altura que o equipamento se encontra. Tá? Isso vai depender de como você monta a mesa. Em relação à pressão, diâmetro da linha de aspiração. Então, é uma série de fatores relacionados à pressão. Tá? Então, não existe a melhor pressão. Eu adaptei uma maneira, né? Isso até o Vanderlei comentou isso numa live que ele fez isso, interessante, que ele falou só de pressão de bomba. Então, o que a gente faz? Eu trabalho dessa mesma maneira. A gente afere a pressão da bomba antes de começar em casa e marca no cronômetro. Se tiver aí 10, 12 ml por minuto, tá uma pressão legal. Outra coisa interessante, você tem que... quem vai dizer se tá legal a pressão ou não são os zoócitos, né? Então, se você conversar com o seu técnico e ver que está vindo muito ósseo desnudo, ósseo de baixa qualidade, então, assim, se atente a esse detalhe, tá? Se atente a esse detalhe que pode ser a pressão da bomba exagerada. E equilíbrio. Uma pressão exagerada danifica a qualidade da célula e uma pressão diminuída, ela não recupera a célula, tá? Depois, se tiver mais dúvida aí, quiser entrar em contato comigo, eu posso explicar melhor como funciona essa regulagem, tá bom? Fica à vontade. Bacana. Eu vou pedir para o pessoal da DPS, então, depois deixar seu e-mail, seu contato fico à disposição. Post. Aí o pessoal vai te mandando esse tipo de pergunta aí. Okay. Vou ver se tem mais alguma coisa, se viu passar mais alguma coisa relacionada ao tema, o tópico que você está falando, se tem mais alguma coisa para você acrescentar em relação a isso aí, outros assuntos, mas deixa eu ver. O Gaston perguntou das prenhas, aqui estou na prenha. O Pepo está falando que o Pepo falou, né? O Bernardo é fera, o Pepo também é muito fera, né? Obrigado, Pedro. O Vanderlei comentou aí, ó, exatamente, isso é uma coisa importante. Obrigado, Vanderlei, pelo comentário. O grande segredo para aspirar bezerras é ser bastante preservador na aspiração. É isso que a gente estava falando, né? Então, são animais que exigem mais cuidados, né? Uma contenção bem feita faz toda a diferença também. E tentar preservar o animal o máximo possível. Por quê? A gente tem que pensar lá na frente, né? A palavra que eu sempre falo é longevidade. Eu penso muito nisso. Tá? Quanto mais longeva for a vaca produzindo embriões, melhor para o cliente e melhor para nós, né? Existe uma melhor época do ano para aspirar vacas de leite? Legal, boa pergunta, boa pergunta.
O estresse térmico é outro fator que influencia, tá? Ele falou especificamente em vacas de leite. Sim, o que acontece? O gado de leite ele sofre muito com estresse térmico e já está comprovado que o estresse térmico afeta a qualidade do oosto, tá? A melhor época para aspirar gado de leite seria no inverno, na época mais fria do ano, tá? Porque esses animais vão ter um conforto térmico melhor. Aí também depende muito de sistema de criação, tá? Será que essa vaca de leite está a pasto? Será que essa vaca de leite está confinada? Tá? O calor é uma coisa que, assim, para a vaca de leite impacta bastante nos resultados produtivos, não só de qualidade de ósseo, como produção de leite, infecções, incidência de infecções. Então, é muito importante isso também, tá? Interfere, a época do ano interfere. Gado de leite, quanto mais frio tiver, ela vai se comportar melhor aí, principalmente para produzir embrião. Eu não vejo muita diferença na quantidade. Às vezes a gente aspira e vem mais ou menos a mesma quantidade que costuma vir, inverno e verão, às vezes cai um pouquinho, tá? Mas e sim na qualidade, por quê? A vaca sofreu estresse térmico, ela vai produzir um ósseo de qualidade mais baixa e isso, consequentemente, vai levar a uma produção mais baixa de embrião. O comentário do Alberto aí, muito legal. Segundo o Milo Whitbank, o alto nível de progesterona de vacas prens não aumenta o número de folículos, senão que melhora a qualidade de oosto. Alberto, legal, eu identifiquei isso também. No meu experimento lá, as vacas prens, elas produziram a mesma quantidade das novilhas pré-púberes, tá? Uma quantidade bem baixa de folículos. O que acontece é que a produção de embrião delas foi muito maior, tá? Em proporção. A Kênia está falando, basta manter o CL protegido, exatamente isso que eu estava comentando também. Obrigado pelo comentário. Principal fator, proteção, tá? Cuidado com a vaca. Isso a gente fala no geral, né? Se ela estando prenha ou não. Se ela estando prenha, a gente exagera no cuidado. Tá? Quanto mais cuidadoso, melhor a qualidade do serviço. Obrigado pelo comentário. Vamos ver aqui, eu acho que... Acho que era o Gaston perguntou, um abraço, Gaston, obrigado pela pergunta. Se o uso de micro e macro minerais em doadoras de baixa qualidade ovostária. Legal, boa pergunta também. Esse é um tema bastante discutido aí, não só na qualidade ovostária, quanto também aí na IATF e nos touros, né, na qualidade de sêmen. Obviamente, macro e micro minerais são imprescindíveis, né, para um bom funcionamento do sistema em geral, né? E isso também vai para os ovários. O que acontece, Gaston, na minha opinião, é o seguinte: só o uso do micro e macro minerais, né, ele não vai fazer milagre, tá? Ele não vai fazer tanta diferença. A gente tem que pensar um pouquinho antes. Eu acho que toda, como fala, tecnologia ela é bem-vinda, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco antes disso, tá? Vamos tentar melhorar a nutrição dessas vacas, né? Não se você tem uma nutrição ruim na sua fazenda e aplica macrominerais, você pode ter uma melhora, mas isso não vai ser tão efetivo assim, tá? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre a nutrição aí, e qualidade de ósseo. É extremamente importante isso. Eu acho que funciona, eu acho que ajuda, na verdade eu acho que ajuda, tá? Mas só ele isolado não faz milagre, tá? Eu acho que é um conjunto de fatores aí que a gente deve se preocupar um pouco antes. Utilizar os produtos, mas se preocupa um pouco antes com a nutrição dos animais. Essa é uma pergunta da Fernanda, perguntando como seria o manejo, também, Bernardo, como seria o manejo sanitário ideal das doadoras em relação aos antibióticos e antiparasitários, para não afetar? Legal. A gente, na verdade, deixa eu só dar uma lida aqui, ó, como seria um manejo sanitário ideal. Fernanda, vamos lá, obrigado pela pergunta, tá? Não existe manejo ideal, tá? O que acontece é que a gente segue alguns protocolos.
Manejo sanitário normal, tá? Brucelose, tuberculose, as clostridiose aí no geral, todas as oses que a gente tem, né? Ela perguntou em relação aos antibióticos e antiparasitários. Eu não tenho dado específico em relação a antibiótico e antiparasitário, né? É muito difícil a gente ver trabalho publicado sobre isso, né? O quanto eles afetam a OPO. Eu, particularmente, nunca vi sobre antibiótico e antiparasitário. O que eu já vi é sobre alguns anti-inflamatórios, como corticoide, por exemplo, né? Como reduz imunidade também, o corticoide, isso em longos períodos. E ele pode atrapalhar a qualidade do ósseo. Em relação a antibióticos e antiparasitários, eu vou tentar buscar alguma informação aqui, mas não tenho. Eu creio que antiparasitários, nenhuma restrição aí, antibióticos, não sei tanto assim, preciso perguntar, preciso estudar um pouco isso, tá? Mas geralmente a gente não vê tanto isso, mesmo porque a gente não consegue comparar, né? Como é que eu consigo falar se um antibiótico atrapalha ou um antiparasitário atrapalha ou não a aspiração? Eu vou ter que pegar um grupo de animais, aplicar esses medicamentos e um outro grupo como controle. E em relação a antibióticos e antiparasitários, eu nunca vi nada publicado em relação a isso, tá? O João aí, ó, pedindo para os chineses um tradutor menor. O João Paulo, eu vou desconsiderar esse ponto de vista dele, porque ele fica 3 anos sumido e ele já chega cobrando um microconvexo menor. O Rômulo falou, ó, forragem de qualidade aí, legal. Forragem de qualidade, ó, tem que pensar no básico. É bem isso, é bem isso. A gente às vezes fica criando caso na nossa cabeça, pensando no mais difícil, pensando na mitocôndria, pensando no DNA, e o problema está muito mais fácil da gente resolver, né? Que é o básico. Muitos dos lugares ainda faltam o básico. É interessante esse comentário. Pois é, Alberto não dá muito crédito para o João Paulo, não, que ele não está merecendo esse crédito todo, não. O Rômulo Sumido também está perguntando se você pode falar um pouco da melhor experiência com doadoras em condições que estavam. Como? Ah, tá. Se puder falar um pouco da sua melhor experiência com doadoras, em que condições estavam? Eu não entendi direito a pergunta, mas na verdade é o seguinte, ele embaixo comentou assim, ó, apenas pasto e sal de qualidade foram os melhores resultados que vi. Legal. Eu partilho dessa opinião também, tá? Quando a gente trabalha em doadora, a gente sempre tem que pensar no equilíbrio, tá? Nem sempre o nosso equilíbrio é o mesmo que o criador pensa. Isso a gente vê muito em vaca de exposição. Os amigos aí trabalham muito com vacas de exposição, que são aqueles animais acima do peso, né? Recebem uma dieta totalmente desbalanceada para ganho de peso, desbalanceada nesse sentido, né? O animal ele consome mais para ganhar peso. Isso traz algumas consequências também, tá? Em relação à qualidade do ósseo. Tudo que é de mais é ruim, tudo que é de menos também. Então, procurar manter as doadoras aí no meio, tá? Da condição corporal. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue isso. A gente tem que trabalhar com animais nesse sentido, animais que são gordos, animais que produzem pouco. Né? Geralmente são esses que querem reproduzir. O manejo, sem sombra de dúvida, pasto e sal mineral de qualidade, micro e macronutrientes, sem sombra de dúvidas, foram os melhores resultados que eu já vi também. Tá? Isso comparando a vaca que está no estábulo, né? Que está confinada ali, recebendo aquela dieta super proteica em muitos casos, né? Uma dieta de grande energia. Então, isso tudo influencia na qualidade do ósseo. Então, o básico a gente nunca erra, né? É tentar implementar isso, né? E se prender aí, a esses detalhes, né? Às vezes a gente pensa muito lá na frente e esquece do pasto, esquece do sal, esquece da água, né? Do animal, que não vê isso. Então, se puder, de uma maneira geral, quando for prestar um serviço, olhar todos esses parâmetros, isso com certeza vai melhorar os resultados. Rômulo, abraço, está sumido também. Em relação aí, Matheus, como é precificado o procedimento folicular, exatamente, Matheus. Tem algumas distintas formas, se você quiser depois pode entrar em contato, eu te explico melhor isso.
mas geralmente a aspiração é por vaca, exatamente isso. Alguns tem uns trabalhos por prenhez também, tá? Só que o trabalho da prenhez envolve mais gente, tá? Posso explicar depois isso com mais calma. O Rodolfo perguntou aí, o Rodolfão, perguntou em relação às raças taurinas, a conversão dos ossos é igual aos zebuínos? Não, Rodolfo, tem uma grande diferença entre elas, tá? O que acontece? Lembra lá que os zebuínos, primeiramente, eles recrutam mais folículos do que os taurinos, tá? Essa já é uma diferença fisiológica aí. Então, em relação à quantidade, né? Os zebuínos vão produzir mais, tá? Na média. Ele perguntou da conversão. O que é essa conversão aí, né? Quantos oócitos nós levamos para o laboratório e quantos embriões vêm provenientes desses oócitos. As raças taurinas têm uma menor conversão, tá? Só que isso também não depende só do grupo genético. O grupo genético é um dos fatores, tá? Você tem touro que influencia isso, tá? O sêmen, na verdade, né? Se o sêmen é sexado, se o sêmen é convencional, muitas vezes tem diferença. O mesmo touro, às vezes, com partidas diferentes, né? Ou seja, lotes diferentes de congelamento, tem grande diferença também. Às vezes você usa um touro, o mesmo touro ele produz super bem um dia, e você usa outra partida do mesmo touro, ele produz muito mal. O interessante é que a maioria dos laboratórios tem essa informação, tá? Isso nos ajuda demais no dia a dia. Então, às vezes, quando nós vamos prestar um serviço, uma das primeiras coisas que a gente pergunta, e o touro, o que vai usar, tá? Para quê? Para a gente buscar informação, saber se esse touro produz bem, não produz. Como as variações são muito grandes, Adriane, a gente tem que se cercar ao máximo, né? Biologia, não tem como, é impossível a gente se cercar de tudo, né? Às vezes você fazendo tudo certo dá errado, mas a gente tem que procurar se cercar o máximo de detalhes possíveis para melhorar a nossa eficiência no processo em geral, né? Isso em todas as partes, eu digo. Bacana. Rômulo falou que a doadora obesa também é problema. É interessante falar isso, né? O que acontece? Tem um fator que chama resistência periférica à insulina, né? Então, esse animal acaba ficando gordo demais, acaba mudando a fisiologia, né? É como se fosse um animal diabético. Isso compromete a qualidade do ósseo também. O João comentou um negócio muito legal, obrigado pelos comentários aí, ó. Talvez a enfermidade que necessita de antibióticos interfira muito mais do que o próprio antibiótico, exatamente. Muito bom, João, obrigado pela colocação. Então, assim, se o animal já vier para o nosso trabalho debilitado, tá? Com algum problema sanitário, inclusive, seja ele um problema de casco, tá? Um simples problema de casco que seja, isso interfere realmente na nossa produção. Obrigado, João, pelo comentário. A Kênia comentou aqui, ó, obrigado. O antibiótico em si não provoca problemas com os ossos, mas o motivo pela utilização do antibiótico pode causar, sim. Por exemplo, a febre e a degeneração do ósseo de baixa qualidade. Obrigado, Kênia. É isso mesmo. Obrigado pelo complemento aí do comentário. Interessante. Eu acabei não pensando nisso na hora da correria aqui. Obrigado pelo comentário. Realmente tem total razão, tá? Então, a importância de entrar um animal saudável, né? Então, o nosso serviço é um serviço de reprodução. Então, para reproduzir, o animal tem que estar nas melhores condições possíveis, tá? Senão tudo vai interferir. Obrigado pelos comentários aí. O Gastão perguntou fez uma pergunta interessante aí sobre a avaliação de doadoras, né? Isso é uma coisa que você pode até ajudar aí, Adriane, falar um pouquinho mais, né? Ele perguntou se determina com transretal ou vaginal, né? Peraí que eu estou descendo aqui nas perguntas. Tá. Aqui, cheguei. Ele perguntou, na verdade, se a avaliação de população folicular a gente faz com a sonda transretal ou com a sonda
vaginal, tá? Eu vou dar a minha opinião mais uma vez. Eu costumo, quando faço uma avaliação de doadoras, eu costumo trabalhar com a transvaginal. Eu consigo ter uma qualidade melhor da imagem, eu consigo movimentar melhor esse ovário, né, no transdutor, para estimar a população folicular, tá? Nada impede de você fazer com a sonda retal, tá? Isso aí vai muito de costume. Tá? Eu tenho alguns clientes que utilizam via a transretal para não fazer tem essa problema avaliação. nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Interessante que tenha ultrassom. Não tem problema nenhum sendo transretal ou transvaginal. Eu, particularmente, sinto mais confiança com a transvaginal, tá? Em relação ao acerto. Como diz, é previsão, né? A gente está prevendo uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Então, eu procuro tentar errar o menos possível. Eu, quando utilizo a sonda retal, eu erro mais. Então, eu prefiro utilizar a sonda transvaginal. Isso é opinião pessoal, mas tanto faz. Como você sentir melhor. Qual você tiver mais experiência. Você sabe dizer se a estufa de bancada tem a mesma conversão? Achou essa pergunta aí? Achei aqui, pergunta do Denis. Denis, eu acho que o problema aí não é a estufa. Tem vários fatores que podem influenciar aí melhor conversão, tá? Eu acho que equipamento é aquilo que a gente estava falando, né? Sempre nos perguntam qual que é melhor, qual que é pior. Não é o objetivo aqui da live hoje falar disso. A minha resposta, Denis, é o seguinte. Em alguns laboratórios sim, em outros não, tá? A gente vai ter uma variação muito grande. Isso eu acho que tem a ver com a estufa? Sim, não, tá? Não sei. Eu acredito que o fator pessoal, no nosso trabalho, o fator pessoal influencia muito mais que equipamento. O equipamento influencia bastante, mas acho que o fator pessoal influencia mais, tá? A qualidade dos técnicos que estão no laboratório, os laboratórios renomados aí. Então, eu acho que não tem problema, tá? Sempre falo aí relação custo-benefício. E, Bernardo, mais algum ponto que estava aí Era basicamente para isso, colocar? Adriana. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, o Pablo perguntou de tratamento de vacas quísticas. Eu posso falar um pouquinho aí depois, se ele quiser me perguntar. Mas, no geral, o melhor recomendação para cisto é você identificar ele o quanto antes, tá? Quanto antes você identificar para entrar com o tratamento, é melhor, tá? Tratamento, existem inúmeros, né? Cada veterinário tem a sua opinião. Eu acho que a gente vai entrar numa discussão aqui que vai tomar muito tempo. Vou passar o meu contato, ele me escreve, você me escreve e a gente conversa sobre tratamentos, opções, tá bem? O tratamento deve ser realizado o mais rápido possível. E a identificação, eu acho que esse é o principal, a identificação do cisto. Quanto mais a gente demora para identificar um problema, mais difícil a gente solucioná-lo, tá? Mas eu fico à disposição aí para discutir os tratamentos em questão, tá? Depois vou deixar o meu e-mail aí, meu telefone, a gente pode discutir isso, que tem inúmeros tratamentos, inúmeras opiniões. Não sei se você está vendo aí mais alguma pergunta. Não, acho que é basicamente isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que, como eu te disse, a ideia mesmo era trazer as informações e aproveitar essa quarentena aí, que está todo mundo mais tranquilo, para poder ter um pouco de acesso a conhecimento mesmo de, às vezes, quem já está no mercado, às vezes estão naquela rotina, está tão acostumado e acaba não tendo oportunidade de trocar informação, de buscar alguma coisa diferente, tirar alguma dúvida, ou até de reciclar algumas ideias, né? E mesmo o pessoal que está entrando no mercado, né? Às vezes é bacana estar conhecendo aí o que esperar desse mercado que eu acho que é tão amplo e ao mesmo tempo
tão complexo para entender onde entrar nessa parte aí de aspiração folicular, ou mesmo do FIV, né, como um todo aí. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é o que eu sempre falo, né? A aspiração, a FIV não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que acontece é que a gente tem que a gente tem que ver aspectos básicos e tentar ir corrigindo do básico para o mais avançado, né? Muita gente tenta começar já do avançado e esquece do básico. Isso eu acho que é o mais importante disso tudo. Em relação às lives, interessante, muito obrigado pelo convite também, tá? Já aproveito para agradecer vocês, acho uma ótima iniciativa. Inclusive, a gente aprende muito, né? Hoje eu estou aqui falando, mas acabei de aprender várias coisas aqui. Eu acho que o objetivo final é esse, né? A gente tem colegas... Por sorte, o Brasil, acho que é o país que mais tem profissional que trabalha com isso. O Brasil, para aprender a trabalhar com isso, é um dos melhores países, porque tem muita gente boa fazendo isso, né? E eu acho importante essa troca entre os profissionais mesmo, né? Entre as empresas, entre os profissionais. Eu acho importante isso, porque todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova, ninguém sabe tudo e ninguém é dono de verdade absoluta, né? E as coisas mudam muito rápido hoje em dia. E até foi o que a gente estava conversando, né, um pouquinho antes dessa live, que a preocupação mesmo da DPS em si é entender se antigamente, né, era só colocar um aparelho de ultrassom e se adaptar àquilo. Hoje é totalmente ao contrário. O aparelho é totalmente configurável, tem muita coisa que tem que ser configurada, tem que ser calibrado, tem que estar tudo certo. Então, para a gente, hoje, no mercado, falando do nosso lado, né, da parte das vendas do ultrassom, não é mais só a questão de vender aparelhos de ultrassom. Hoje, eu preciso entregar um aparelho que esteja extremamente configurado e adaptado para aquele tipo de serviço. Então, entender e ter essa oportunidade de estar escutando um pouquinho aí do seu conhecimento, como eu te disse, né? Muito bom. Do mesmo jeito que você me procura para te ajudar a configurar, claro. Eu acabo sempre te procurando para tirar as dúvidas, né, de aspiração quando alguns clientes me procuram. Então, eu acho que esse elo mesmo entre tecnologia e o profissional é muito crescente. A gente sente que, como eu disse, na quarta-feira a gente fez de prenhez precoce a live hoje de aspiração folicular. Quando eu pensei em fazer essas lives, eram temas que eu sentia necessidade de entender e de trazer um pouco mais para perto, né, da máquina, do lado máquina. Sim, exato. A gente entende que a busca constante pela qualidade, pela excelência, está relacionada com qualidade profissional, qualidade do meio e da tecnologia que ele está andando. Então, agradeço também, muito obrigada aí por ter aceitado aí meu convite. Isso, eu que agradeço. Por ter ajudado a gente, está sempre disposto a ajudar, a tirar as nossas dúvidas aí em relação a isso. E estamos sempre à disposição de você e de todo mundo, pessoal, que tiver dúvidas em relação à parte de aspiração em si. Vamos ver também, depois até da live do Guilherme Pugliese na quarta, veio algumas dúvidas em relação à questão de aparelho, que usar, qual usar. Então, o pessoal da DPS está tudo à disposição para poder estar orientando. O Bernardo também se coloca, eu tenho certeza que ele já tinha me falado até isso. Então, o pessoal que tiver dúvidas em relação a qual aparelho de ultrassom usar, configurações, hoje DPS, o nosso pós-venda é muito forte, não só na questão de assistência, como também na questão de configuração de máquina. E então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, nós estamos à disposição aí de vocês. Bernardo, mais alguma coisa? Fico à disposição, gostaria de te agradecer mais uma vez e parabenizar também pela atitude de fazer isso. Eu acho que esse elo a gente tem que construir, né? A gente tem que cada vez mais se juntar e trabalhar em parceria com todos os profissionais, inclusive, né? A tecnologia evolui muito rápido, a gente não consegue acompanhar. Hoje mudou muito os equipamentos, de uma maneira geral, e desde o ultrassom, desde a bomba, tudo mudou e a gente tem que se adequar a isso, né? Ainda bem que mudou, porque mudou para melhor,
né? Então, Com quem certeza. começou lá atrás tinha muito mais dificuldade, tanto na parte de equipamento, né? Quanto na parte de informação técnica. Hoje as coisas estão bem mais acessíveis. Eu gostaria de parabenizar você mais uma vez, agradecer a todos que assistiram. Eu me coloco à disposição se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica. Me coloco à disposição aqui no telefone, no Instagram, né? E fiquem à vontade para me chamar, perguntar, para a gente bater um papo aí e conversar. Agradeço mais uma vez a iniciativa e parabéns. Obrigado a todos Maravilha, aí que Bernardo. participaram. Obrigada aí de coração, pessoal. Obrigada por ter acompanhado. Espero que tenha ajudado bastante aí com a informação. Obrigado, pessoal que participou, que assistiu. Troca de informação, acho que hoje é importantíssimo e aproveitar esse tempo em casa tá sendo extremamente importante para dar um novo gás aí na hora que voltar tudo ao normal. Então, eu, em Sim, nome da logo volte. DPS. Esperamos que logo volte. Eu, em nome da DPS e dos vendedores, de todo o pessoal de suporte, agradeço de coração a participação aí de vocês. Bernardo, muito obrigado mais uma vez e qualquer coisa estamos à disposição. Você Pessoal, também. Estamos à disposição aqui. Muito obrigado. brigadão. Obrigado. Tchau, tchau.